Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, especialmente de nossas labutas missionárias, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus, anunciando ao mundo a palavra de Deus, fonte inesgotável de esperança. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Amado irmão, amada irmã, tocado na alma pela misericórdia lembrada, então ele, o filho mais novo, que partiu, voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. A misericórdia de Deus clama: assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Interpela-nos, irmãos e irmãs, fortemente a reflexão encontrada no Tratado contra Apolinário de São Gregório de Nissa, quando interroga: haverá quem ignore o mistério do princípio e o autor de nossa salvação, que saia à procura da ovelha perdida? Esta ovelha é toda a humanidade. Somos nós, os homens e mulheres, que pelo pecado nos desgarramos do rebanho das 100 ovelhas dotadas de razão. Tomou toda a humanidade sobre os seus ombros, pois tratava-se de um afastamento total e não apenas parcial. Por isso, toda a humanidade é reconduzida ao rebanho, carregada sobre os ombros do pastor, isto é, a divindade do Senhor, torna-se uma só realidade com aquele que a assumiu, a fim de procurar e salvar o que se perdera. Uma vez descoberta a ovelha procurada, assumiu-a em si próprio. Já não é conduzida pelos mesmos pés que a levaram ao desvio, mas pela divindade do Senhor. Quanto ao que nele se podia ver, isto é, a ovelha, mostrou-se verdadeiro homem. Suas pegadas, porém, permaneceram desconhecidas, conforme está escrito. O pastor, ao assumir em si esta ovelha, tornou-se um com ela. Por isso, quando fala ao rebanho, usa a linguagem dos homens. Se assim não fosse, como teria a fraqueza humana suportado a vibração da voz divina? Mas entretém-se ele com as ovelhas, por assim dizer, em pé de igualdade. Minhas ovelhas, diz ele, ouvem a minha voz. Irmãos e irmãs, ouçamos a voz de Deus, Pai misericordioso, que nos chama à conversão. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado.
Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.